Falando agora com o Guarapuava Notícias, a doutora Priscila Rizzi, aqui da Clínica Vita, em Guarapuava. Doutora, prazer ter a senhora aqui no nosso podcast. Para você que está acompanhando aí o nosso portal, vamos ficar sabendo agora como são os tratamentos aqui da clínica da doutora Priscila. A doutora Priscila é sempre ativa, né, nas redes sociais, é uma referência aqui na nossa cidade. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito dos tratamentos. Quem está precisando fazer um clareamento, como procede? Como é feito, doutora? Explica pra gente. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui hoje. Então, normalmente quando o paciente precisa de algum tipo de tratamento, aqui na clínica a gente tem um protocolo de atendimento. Como que funciona? Primeiro, o paciente precisa fazer uma avaliação. Certo. Nessa avaliação, a gente vai pontuar tudo que o paciente precisa. Na avaliação, eu divido em duas etapas. Certo. Tratamento de doença. Então, às vezes, o paciente vem para avaliação querendo fazer um clareamento, mas ele não sabe, por exemplo, que ele tem uma cárie, sabe? Então, é imprescindível fazer essa avaliação, avaliar ali a saúde do paciente, que é no meu ponto de vista, é o foco principal. Então, a boca, antes dela estar bonita, ela tem que estar saudável. Sim. Então, avaliar ali a saúde. A partir do momento que o paciente tem indicação, tá com a boca saudável, daí sim, daí a gente vai para o segundo passo, que é estética, e faz ali o planejamento, por exemplo, para fazer um clareamento, para fazer uma faceta, para alinhar um dente. Certo. No caso assim, doutora, é tudo feito aqui na clínica mesmo? Tudo. Então, na clínica aqui, contamos com todas as especialidades, 8 profissionais de todas as áreas. É feito a avaliação, e dentro dessa avaliação, quem faz a avaliação sou eu aqui na clínica. Certo. Então, dentro dessa avaliação, eu até explico para o paciente, como se fosse um projeto. Então, dentro desse projeto que o paciente aprovou, é executado o plano de tratamento. Certo. Então, ali, primeira etapa, normalmente, a primeira etapa a gente inicia pelo tratamento da doença. Então, vai ali tratar a gengiva, tratar as cáries. Sim. Cada especialidade com um dentista especialista na área. Todos esses dentistas fazem parte do nosso corpo clínico e a gente se conversa. Então, o paciente ele vai chegar para o tratamento, mesmo não sendo eu que vou atender. Ele já vai ser direcionado para o especialista sabe o que vai ser feito, sabe? Seguindo aquele plano de tratamento. Então, se o paciente, por exemplo, precisa fazer um canal, ele é encaminhado para o endodontista, que é o dentista que é especialista em canal. Certo. E se ele precisa fazer uma cirurgia de gengiva, ele é encaminhado para um periodontista. Então, todas as áreas, finalizou ali o tratamento de doença, a gente vai para a etapa de planejamento estético. Então, é feito um planejamento estético, até estava comentando com você antes, né? Sim, sim. Então, como é que a gente faz? Temos um estúdio fotográfico aqui na clínica. Então, a gente faz ali fotos digitais profissionais. Com essas fotos, a gente faz um planejamento estético e eu consigo mostrar para o paciente como que vai ficar o caso antes de executar. Certo. Então, às vezes, o paciente tem um sonho, por exemplo, de ter um dente maior do que o padrão, né? Então, a gente faz o projeto e mostra para o paciente como que vai ficar o sorriso dele. Ou o paciente chega querendo aquele branco, né? Então, eu faço o projeto, mostro para o paciente, porque às vezes ele vendo na boca dele, ele fala, não era bem assim. Já aconteceu o caso, por exemplo, de paciente me trazer foto do Cauã Raymond, falar, quero ficar assim. Só que o paciente tem uma arcada que não é igual ao do Cauã Raymond, a estrutura do rosto que não é, uma gengiva aparecendo, então não vai ficar assim, sabe? Então, dentro do sonho do paciente, com o planejamento eu consigo mostrar para o paciente o que é possível. Porque se o paciente tem uma expectativa muito alta, um sonho muito alto, ele tem que saber o que é possível, né? Sim. No caso, o paciente às vezes tem uma mordida errada. Então, em alguns casos, antes de fazer a faceta, ou antes de fazer a reabilitação, e até mesmo antes de fazer o implante, é preciso equilibrar essa mordida. O paciente às vezes precisa usar um aparelho, sabe? Então, tudo isso nessa etapa de planejamento a gente mostra para o paciente. E aí ele vai ter uma noção mais ou menos de quanto ele vai gastar, quanto tempo vai levar para fazer. Exatamente. Além disso, neste plano de tratamento, eu passo possibilidades para o paciente. Porque hoje, como eu estava te explicando, não existe um tipo só de material. Então, existem vários tipos de materiais e vários caminhos que eu posso seguir dentro do correto. Certo. Então, eu mostro para o paciente, existe essa possibilidade, essa possibilidade e essa possibilidade.
com essa vai ficar tanto, com essa vai ficar tanto, com essa vai ficar tanto. Eu coloco os prós e contras para o paciente e ele vai decidir, certo, sabe? Porque o que eu acho? Eu, como especialista, eu tenho o dever de falar para o paciente que existe mais de uma possibilidade, que existe mais de um tipo de material. sim, E quem vai escolher o que vai optar é o paciente. Então, sempre fica bem claro isso. Claro, o paciente veio aqui para fazer uma cárie e uma restauração, né? Neste caso, o tratamento é só a restauração, não tem muitas possibilidades. Mas o paciente, por exemplo, precisa fazer uma reabilitação extensa, com vários dentes. Existe dente de porcelana, existe dente de acrílico, existe a metalocerâmica, existe a prótese removível. Então, dentro de um universo que eu posso arrumar ali, restabelecer a saúde do paciente, eu passo para ele tudo que é possível no caso dele. certo. Por isso que o tratamento é muito individualizado. Por isso que não tem como passar um orçamento pelo telefone, porque cada paciente é um paciente. Sim. Doutor, outro detalhe que chama a atenção, a senhora tinha comentado comigo, com relação ao tratamento do medo. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Então, o medo é um carro-chefe que eu vejo dos pacientes mais idosos. Então, a odontologia antigamente era uma odontologia diferente, né? Uma odontologia mais radical, mais de extração dental. E esses pacientes, eles vêm muito traumatizados, né? Medo do dentista, medo do que vai fazer, medo do desconhecido. Então, aqui na clínica, além desse protocolo que eu falei, a gente tem um atendimento diferenciado, voltado para esse público que tem esse medo. Certo. Porque tem paciente, por exemplo, que tem medo de algodão. Você fala assim, nossa, medo de algodão. Mas a gente tem que respeitar, é uma fobia, é o medo do paciente, né? Então, tem paciente que tem medo da agulha, tem paciente que não gosta do toque. Então, cada paciente tem uma necessidade específica. Avaliando ali o medo e a intensidade do medo desse paciente, a gente faz um protocolo para esse paciente. Então, o paciente que tem muita fobia e muito medo, a gente utiliza, por exemplo, para fazer uma cirurgia, uma sedação medicamentosa associada ao óxido nitroso, que é um gás que o paciente inala, e com esse gás o paciente consegue ter uma sensação de relaxamento, diminui a ansiedade, a gente consegue controlar a pressão. Fica mais calmo. Isso, e o tratamento flui. O paciente ele perde um pouquinho a percepção de tempo. Certo. E como eu te expliquei, o limiar de dor do paciente cai lá embaixo. Então a gente consegue fazer um tratamento bem tranquilo. O que eu percebo dos pacientes que vêm aqui no consultório, que têm muitos traumas e são submetidos a esse protocolo, é que a gente consegue, de alguma forma, tratar esse medo e essa fobia. E os pacientes depois me relatam, nossa, perdi o medo de dentista. Por quê? Porque eles conseguem observar que o tratamento é tranquilo, que foi Sim. tudo calmo, sabe? Então aquela medo, aquela fobia acaba perdendo sentido na cabeça do paciente. Então quebra esse paradigma, então, que a pessoa tinha lá atrás de que, eu vou no dentista, vai ser o mesmo procedimento, o mesmo tratamento. Não é mais assim. Não, hoje em dia é tudo individualizado. E eu tenho um treinamento constante para minha equipe. A gente até brinca assim, ó, o paciente ele não acorda assim, vou no dentista hoje. Dentista, normalmente, nossa, tem que ir no dentista. Então, assim, o que a gente quer aqui no consultório? Tentar mudar essa percepção do paciente e tentar deixar esse tratamento o mais agradável possível, sabe? Então, dentro do que é possível, trazer um tratamento mais tranquilo, mais calmo, onde o paciente não tem essas fobias. Sim. E que tem, assim, que ele sinta, mesmo durante uma cirurgia, ou mesmo durante esse tratamento, essa sensação de fiz certo, estou com saúde, nossa, ok, deu tudo certo, sabe? Para conseguir diminuir essa fobia do paciente e transmitir para ele uma sensação agradável. Doutora, a senhora tinha explicado também com relação, então, a esse clareamento, o uso hoje dessas facetas, né? É o carro-chefe do seu consultório, é o carro-chefe da maioria dos clientes que vêm procurá-la, é mais ou menos isso? Então, hoje em dia a estética, ela virou uma febre, né? Então, todo mundo quer ter o dente bonito, todo mundo quer ter o dente branco. Hoje, a estética, ela movimenta bastante o consultório. Sim. Então, como que a gente faz? Através de uma análise, que não isso já expliquei aqui. Então, é feita uma análise do paciente, o paciente tem indicação para fazer um clareamento, tem indicação para fazer uma faceta, esse paciente ele é direcionado.
Então, a gente faz ali uma análise, um estudo, mostra para o paciente as possibilidades para o caso, e o paciente aprova ou não. Tem casos, por exemplo, de paciente que chega aqui com o dente bonito, dente perfeito, sabe? Só que o dente ele é amarelo, até eu brinco com o paciente. Falo, nossa, a gente vai fazer um clareamento, vai dar a sensação que você colocou faceta. Vou te perguntar, eu falo pro paciente, eu falo assim, onde que você colocou essas facetas? E é dente natural. Então, eu tenho a tendência aqui no consultório de sempre voltar pro natural. Certo. Então, sempre que eu posso, eu tento manter a boca do paciente o mais natural possível, extrair menos dentes possíveis. Mesmo eu sendo implantodontista, especialista em cirurgia, sempre que eu posso, eu tento preservar o dente. A gente só opta pela extração quando o dente realmente está condenado. Então, essa visão de preservar a estrutura do dente, e eu acho a questão da estética muito importante. E assim, eu tenho relatos diários de como isso impacta na vida das pessoas, sabe? Certo. Então, eu vejo que um dente clareado não é só um dente clareado, ele resgata a autoestima. Tem paciente que antes não sorria, de vergonha, né? Tinha uma mancha, tinha uma cárie, uma infiltração. E como isso muda, sabe? Como o paciente não sorria. Era uma vozinha que, em todas as fotos do netinho, o netinho falou, vó, você não tem uma foto sorrindo. Porque ela tinha o dente escuro. Sim. A partir do momento que ela mudou, nossa, ela ficou toda sorridente. Ela falou, meu netinho falou que eu tô com o dente de artista. Então, ver a felicidade do paciente através de um sorriso, que nem eu te falei, não é só a estética, a gente percebe que a gente muda a vida da pessoa, né, do paciente. Doutora, para a gente finalizar a questão do implante, você só falasse também a respeito disso, implante, quem está precisando fazer um implante? O implante, ele substitui a raiz do dente que foi perdido. Então, existem várias formas de implante. Implante unitário, por exemplo, ou às vezes o paciente nasceu sem dente. Então, tem paciente que nasceu sem um dente, sem um canino, por exemplo, ou sem um incisivo lateral, sem o dente da frente. Então, o que a gente faz? Faz o planejamento ali, coloca esse pininho dentro do osso e parafusa o dentinho ali. Isso seria um implante unitário. Um paciente idoso que perdeu todos os dentes. Nesse caso, a gente tem o famoso protocolo, que hoje está bem famoso, né? O protocolo nada mais é do que uma dentadura parafusada, sem o céu da boca. Então, para todos esses tratamentos, existe um implante. Também o implante necessita de um planejamento prévio. Então, avaliar a estrutura óssea do paciente, como esse pino vai ficar fixado no osso, precisa ter uma quantidade suficiente de osso, a saúde do paciente precisa estar ok. Então, paciente, por exemplo, que está doente ou que tem alguma condição genética ali que não está favorável, precisa tratar para depois só fazer a cirurgia. Mas tudo isso com o planejamento e com a avaliação de exames a gente consegue passar tudo para o paciente. Legal. Quero agradecer a participação da doutora Priscila Rizzi, aqui da Clínica Vita em Guarapuava. Ela vai voltar em outras oportunidades aqui no nosso podcast, trazendo mais informações para você que está acompanhando o nosso portal, quer fazer aí um tratamento legal, né? Quer melhorar aí o seu sorriso, com toda certeza a gente indica aqui a doutora Priscila Rizzi. Priscila, muito obrigado pela tua disponibilidade de aceitar aí a nossa entrevista e fico com o convite para aparecer mais vezes aqui no Guarapuava Notícias. Eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho. E quem quiser seguir e saber mais informações sobre a minha clínica, pode me seguir no Instagram. Priscila Rizzi. Pode me seguir lá, tem conteúdos voltados para toda a área de odontologia. E daí pode me mandar uma mensagem que eu vou estar tirando dúvidas aí, se ficou alguma dúvida a respeito do que eu falei, né? Quiser conversar comigo. Em breve a gente traz aí a Priscila como colunista também aqui no nosso portal.